Vamos falar de uma história de amor? Vamos falar da história de amor do Paulo Guedes com o regime do Pinochet? Vamos falar dessa história de amor? O socialismo leva à miséria, como Cuba e Venezuela. Vamos ver. Por que o socialismo não funciona? Um grande Paulo Guedes, né? Que realmente é um grande estrategista. Conseguiu fazer a intermediação do banco dele negociando uma série de ativos do Estado brasileiro. Aí, né? Já fez os negócios dele. Agora que ganhou a grana dele, vai ser esquecido, né? Não vai ser investigado, não vai ter as privatizações vistas com um pouco mais de atenção. Então vamos lá, né? Vamos ver aí. Por que o socialismo não dá certo? Por Paulo Guedes. Os jovens digitais estão participando justamente desse MBA em macroeconomia aplicada. É uma espécie de passar minhas reflexões, tendo tido a experiência de primeiro ter sido um economista-chefe, depois um sócio estrategista, depois o chefe da área de renda fixa, que ganhou mais de 90% do resultado do banco durante todo um período que foi muito turbulento na economia brasileira. Turbulento na economia brasileira, só foi para a classe trabalhadora, né? Porque os caras que vivem de renda fixa, ó... Um beijo aí pro Banco Central, que continua com as taxas de juros reais mais altas do planeta Terra. Depois, como investidor, indo para o setor real, investindo em educação, eu sempre segui esse conselho. Eu nunca deixei a educação, eu sempre tive a mão. Eu estava no setor financeiro, mas eu estava sempre promovendo alguma coisa na área de educação. Então, essa... Porque, claro, né, educação é um setor que, além de dar muito dinheiro, é o setor que vai ser fundamental para fazer essa base ideológica para poder passar o pensamento do cara, né? Volta agora, ela é até mais ampla. Eu vou ser chanceler de uma universidade, Nossa. Eu vou criar um curso de medicina robótica, que eu estava investindo nessa área um pouco antes de eu ir para o governo. Caralho, velho. Paulo Guedes vai ensinar como ele virou um robô. Também um curso de medicina robótica e um de transição energética. Transição energética para você fazer o médico robô elétrico, né? Pra você não fazer o médico robô a carvão, né? Olha só que legal. A gente vai falar um pouco disso lá na frente, mas é só para não perder a oportunidade de dizer desse compromisso meu com a educação, que ele é antigo. Ele é muito antigo. É um compromisso antigo pra caralho mesmo. Pô, tô interrompendo muito, né? Vou parar. O Simons, que tinha sido meu professor, que foi ministro da Fazenda, lá atrás, ele dizia sempre... Lá atrás. Não solta nunca a educação. Se você for para o governo, ele tinha me indicado, quando o Tancredo Neves foi eleito, ele e o Delfim me indicaram para o Dornelles, que foi o ministro da Fazenda, que me sondou para o Banco Central. E eu fui conversar com o Simons e tudo, ele tinha poucos meses antes... Ou seja, o cara que indicou ele para o cargo era ministro da Fazenda da ditadura militar. Tinha me dito, não faça como a nossa geração. Nós íamos muito jovens para o governo, fazemos experiências com o país e depois a gente fica conhecido, vai ganhar dinheiro, etc. Faça o contrário. Faça como os americanos. Primeiro terço da vida você estuda, o segundo terço você fica independente, ganha seus recursos, faz as suas experiências com você mesmo e na velhice você vai e presta serviço para o seu país e leva a sua experiência para ajudar o país, em vez de fazer experiências com o país. A experiência com o país que ele fez, né, sobretudo depois dessa idade, né, que ele aprendeu as coisas, foi exatamente manter o interesse dele pela educação, né, para manter o interesse dele sobre o investimento de várias empresas, sobre esse processo de controle de um setor tão lucrativo como é o da educação brasileira, né. Não só ele, né, mas como o Lehman, como o Itaú, como um monte de organização e empresa aí, que fica fazendo essa pataquada de, cultura, não sei o que lá. Por quê? Porque o resto tá ocupado privatizando a educação pública e impedindo que os aparelhos de cultura público e estatais possam se desenvolver para poder fazer abatimento de imposto. Pô, dá licença. O cara vai falar, porque a empresa patrocina tal evento. Você acha que patrocina de bondade. O cara não tem nenhum tipo de interesse em abater imposto de renda, não tem nenhum interesse de avançar no mercado da educação privada. Aí é isso, aí o cara leva a experiência dele, leva todos os interesses privados com relação ao rendimento dos capitais que ele tem, que ele e os seus amigos têm. Aí o que você faz? Você fica mais rico, né? É isso que acontece. Mas nunca solte a educação. Fique sempre de mão dada com a educação, porque aquilo te mantém sempre pensando, conversando com os acadêmicos. No fundo é o seguinte, é que as ciências econômicas são extraordinariamente poderosas, elas têm impacto na prosperidade dos indivíduos, na vida dos povos, no destino das nações. Não, tem mesmo, né? As ciências econômicas ortodoxas têm um impacto gigante na vida dos povos, né? Deixa todo mundo fudido. Então é muito importante você estar
percebendo o tempo inteiro o que está acontecendo, para onde a coisa está indo. Então, só para dizer que essa foi um convite que foi uma imensa alegria para mim, Jovens Digitais. É claro que os acadêmicos que me conhecem da época de academia, poxa, você agora vai ser professor de curso de... Sim, sim. O objetivo é justamente... Jovens, entendi. Ele está se referindo ao Primo Rico. O Primo Rico está na categoria de Jovens Digitais. Jovens Digitais promovendo o curso. Muito bom, hein? Muito Exatamente bom. isso, é compartilhar com isso. Olha aqui. A irmã desse senhor é presidenta da Associação Nacional de Universidades Privadas. Isso existe? Na ANUP. Quem que é? A ANUP tem nova diretoria. Vamos ver. Foi eleita nessa segunda-feira. Elizabeth Guedes. Quer dizer, mas isso foi em abril de 2019. Acho que já acabou, né, o período dela. Mas que curioso, né? Esse homem tão preocupado com a educação, tão preocupado com o futuro das crianças, né? The children, né? E aí a irmã dele era presidenta da Associação Nacional das Universidades Privadas, que se beneficiam dos cortes na educação pública para poder privatizar e acessar mais mercados da educação, né? Olha que pessoa bacana, né? Pô, olha aqui. Ó, não, gente, bom coração, pô. Vocês não acham? Bom coração. Ó, coração do Paulinho aqui, ó. Bate, né? Ele tá preocupado. Oh, vocês podem, por favor, parar de jogar hate nele? Por favor, ele só quer uma coisa. Ele só quer uma coisa, gente. O que ele quer? E eu sou movido a isso, eu sou movido a dinheiro. Tá? Ele é movido à educação. Ele é movido ao quê? E eu sou movido a isso, eu sou movido a dinheiro. Tá bom, então mais respeito aí, por favor. Mais respeito aí com cenoura atômica, por favor. Conhecimento, difundir o máximo possível, da forma mais acessível possível, para todo mundo entender. E isso era uma coisa que o filósofo da ciência, o Karl Popper, dizia: a primeira responsabilidade do intelectual é dominar o seu campo. Estuda tudo, lê tudo, vê todos os ângulos. Vai ser sempre muito difícil se atualizar, mas tente. Depois tente os campos correlatos, para você exatamente aprender com coisas, por exemplo, um economista tem que conhecer a história. Tem que você conhecer a história. Olha só, eu adoro esse chat porque ele sempre traz notícias que me deixam bem feliz, ó. Vamos ver aqui. Irmã de Guedes, que criticou o governo Bolsonaro, é nomeada na educação, né? Nomeou Elizabeth Regina Nunes Guedes, irmã do Paulo Guedes, para o Conselho Nacional de Educação. O mandato de Elizabeth será de 4 anos, né? Ela, que era presidenta da Associação Nacional das Universidades Privadas, e agora faz parte do Conselho Nacional da Educação. Uau! Uau! Não dá, né, gente? Não dá. Eu acho que, na verdade, para poder parar de loucura... Eu não vou parar não, porque é foda. Mas isso aí exprime, né? O que a gente fala sempre. Olha aí, toda pessoa que vai fazer essa defesa da iniciativa privada, porque ela é mais eficiente, ela é mais efetiva e tem essa preocupação ideológica. É isso que apresenta, né? Olha aí o conflito de interesses acontecendo. Como que você pode dizer que a elevação da irmã do Paulo Guedes, dona do PTG Pactual, uma pessoa que se diz próxima da educação, blá, 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 não tem um interesse entrecruzado econômico com relação aos ataques na educação brasileira? Tá ligado? E ninguém fala disso, né? E suave, já era, tudo bem, tudo bem. Eu preciso conhecer um pouco de sociologia, ciência política, ter cuidado para não se perder, porque tem muita coisa ruim escrita em campos menos... A ciência não é exata, as ciências não são exatas, a gente chama ciências exatas, por exemplo, física, mas quando você vai para física... Física não é nem ciência exata, é ciência da natureza. Ele quer fazer essa divisão, né? Física não é nem ciência exata. Física quântica, que é a coisa do natureza. Princípio de do certeza, microcosmos. Não tem certeza nenhuma ali, você não sabe nem por onde passou o elétron, entendeu? Não, o negócio é, aparentemente, né, pra você ser inteligente e virar ministro da economia, basta você falar umas palavras, mano, meio fodas, assim, tipo o princípio de Heisenberg. A física quântica nem sabe por onde passam os elétrons. Ligado? Você mete um Lero-Lero Generator e já era, né? Então, mas algumas são aproximações, todas são aproximações da realidade. Algumas funcionam com grandes números. Por exemplo, biologia e economia têm isso em comum, são organismos vivos.
Biologia e economia no pensamento do Paulo Guedes fazem sentido ter esse pensamento comum, né? Tendo em vista que o modelo econômico que ele pensa para a sociedade é uma verdadeira teoria da evolução. É cada um por si, todos contra todos, né? O mais forte, mais adaptado sobrevive. Eu adoro, né, o fato como os liberais gostam de chamar a economia de uma ciência não política, né? Uma ciência que tem vida própria. A economia tem vida própria, tal qual a biologia tem vida própria. Poderia São se organismos perder. vivos. O cara se perde quando ele justamente, por exemplo, vai para a ideologia. Tá. Olha aí, ó. Exatamente o que eu falei, gente. A separação mecânica entre aquilo que é entendido como tecnicamente aceitável, economia, política, biologia, sei lá que porra, indo pra ideologia, né? Duas coisas distintas que não se misturam. Como se cada uma delas pertencesse a um campo do conhecimento que não seja um campo do conhecimento que é atravessado por essas ideias, né? Como se o pensamento econômico do Paulo Guedes não tivesse nada a ver com ideologia. O dele não tem nada a ver com ideologia. Quando ele falou das empregadas domésticas indo demais pra Disney, toda a visão que ele tinha sobre a economia brasileira, sobre a forma como ela ia crescer, nada disso é ideologia. É pura técnica. Ele ter dito que o Brasil ia virar a Argentina em 6 meses e a Venezuela em 1 ano. Pura técnica, gente. Isso é pura técnica, ó. Um exemplo específico. Karl Marx, como economista, é um pós-ricardiano menor. Meu Deus do céu, velho. Nossa. Pós-ricardiano, né? Pós-ricardiano. É engraçado porque até esse lance que ele fala de estar próximo, ele mostra, né, com essa afirmação, que ele tá longe da educação, né? Que ele tá longe aí do pensamento moderno, porque a própria teoria, a economia política que o Marx desenvolve, né? Que não diria que, não sei se inspira, né? Mas que tem uma grande aproximação com Ricardo, com Smith e tal. É uma teoria da economia política que supera essas questões, né? Não é à toa que o cara tem uma ciência com o próprio nome, marxismo. É isso, entende? Uma linha de análise, uma perspectiva de análise que cria toda uma conjuntura e um novo modelo, um novo modo de analisar a realidade. Só isso, assim. Só isso. E aí ele vai falar que o Marx, enquanto ideólogo, é muito bom, porque ele misturou as coisas. Ó, vamos lá. É pequenininho. É um excelente, digamos assim, talvez o mais influente pensador político que a história já registrou. Verdade. O Capital, Paulo Guedes, para o seu governo, para sua informação, se chama Tratado da Economia Política, tá? Capital, o Tratado da Economia Política, porque o Marx, né, entende que a forma como a economia opera, né, portanto, a sua conjuntura na realidade, não é baseada meramente em modelos matemáticos, em uma perspectiva quase de numerologia, né? O Marx entendia que a economia, por ser uma ciência humana, né, por ser uma ciência que está pautada pelas relações históricas e de como elas se dão na realidade, né, as relações de produção pautam as relações das demais estruturas que existem na sociedade, impactam nessa formação. Por isso que é economia política, porque sem o desenvolvimento de determinadas ações para poder viabilizar esse crescimento, esse funcionamento econômico, esse próprio modelo não existiria per si, né? Porque ele não existe, Paulo Guedes, no abstrato. Ele não é um modelo matemático que você pega números, coloca em fórmulas, coloca em funções e ele vai chegar ao resultado sozinho. Isso é idealismo, né? Isso não existe. Marx reverte essa lógica, ele reverte essa equação, porque ele entende que a forma como a economia opera é a forma como a política também opera. Como ela está operando, né? A partir das relações de produção, a partir da forma de como essas relações são pautadas socialmente, no caso da luta de classes. Certamente um historiador e sociólogo com alguma sensibilidade poética para o momento que ele estava vivendo. Sensibilidade poética. Um mundo de miseráveis, né, que saíam do campo e iam para um início de urbanização na Inglaterra. Então, evidentemente, ele via alguém muito pobre, às vezes até 14, 15, 16 anos, saindo de uma vida miserável em busca de uma vida um pouco menos miserável. Isso não existe mais hoje em dia, não, né? Olha só que curioso, gente, a gente poder observar esse tipo de coisa se
transforma na realidade, né? Acho que passou outro dia aquela reportagem do menino trabalhando com 11, 12 anos, entregando iFood, e a galera batendo palma, né? A galera falando, olha aí, ele não fica chorando de mimimi, ele corre atrás, blá, blá, não sei o que lá. Uma bela história de superação. Só que isso tá errado também. Isso tá errado, porque o Marx faz essa aproximação da situação de pobreza das pessoas a partir de uma obra que é chamada Os Despossuídos, uma obra muito boa. Ele vai comentar a respeito do roubo de lenha em uma propriedade rural, uma notícia de jornal que ele lê, alguma coisa assim. Quem faz essa aproximação, que inclusive o aproxima ideologicamente do Marx a partir dali, dessa observação de como a vida dos pobres na Inglaterra é miserável e é uma merda, é o Engels, quando ele escreve o livro Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Muito bom, aliás. Então não é essa aproximação de olhar, não é que o Marx se sentia sensibilizado só porque as pessoas eram pobres e fodidas. Não é só por isso, não é só essa sensibilização que vem a partir de um certo ideário do cristianismo, né? De você olhar o pobre coitado, de você ter piedade, de você ter pena. Não. Marx entendia aquelas pessoas como pessoas inseridas em um sistema que as explorava, que viviam a partir da exploração, e essa exploração é o que vai condicionar, ao mesmo tempo, o empobrecimento e o embrutecimento dessas pessoas e o enriquecimento de outras. Basicamente é isso. E ele Eu vou ficar com ela até o final para não dar uma quebra de narrativa muito boa. mistura isso com uma exploração do capitalismo dos pobres, sem perceber que o indivíduo se moveu porque ele estava fugindo de uma miséria maior ainda. E aí você... É isso, né? Que é feita numa base histórica a partir do quê, Paulinho? A partir do quê? Meu chapa. A partir do quê? Da exploração, né? É um homem que tem um impacto enorme, sobretudo, e é uma perdição do ponto de vista intelectual para um economista. Porque você para de pensar de maneira prática. De maneira científica. Aê! O capital não explora o trabalho. O capital aumenta. As ciências econômicas dizem, né? Você tá lá, né? E aí desce a ciência econômica, né? Desce lá. Aí desce lá a ciência econômica e vira para você e fala: meu filho, o capital não explora ninguém. Tchau. Aí, ó, é o que a gente falou. O que é isso, né? Não, a ciência econômica é uma ciência técnica, né? Uma ciência científica, é um pensamento científico, né? Por quê? Porque o que escaparia a esse pensamento científico é, portanto, ideologia. É, portanto, aquilo que não pode ser considerado ciência, não pode ser levado a sério. Da mesma forma como a ciência econômica existe. Pelo amor de Deus. A produtividade do trabalho. Exemplo, onde há só gente e pouco capital, a China, durante o período comunista brabeira, o Mao Tse-tung, mais de 40 milhões de mortes por uma grande fome, produtividade baixíssima e salário miserável. Levando em consideração, né, que até 1949 a China era o país mais pobre do mundo, expectativa de vida muito baixa e tem um desenvolvimento bastante acelerado, né? Mas é isso aí. Mas chegou, mal matou melões, né? Não vai falar ali da inundação do Rio Amarelo, né? Do processo da Guerra Civil, né? Que matou a gente, destruiu várias plantações, né? Não tem viés na afirmação, não, pô. Não tem, não. Porque não tinha capital. Só tinha gente. Não tinha capital na China. Não tinha capital. Só tinha gente. Então, o salário é um salário muito baixo. Uhum. É como o Malthus falando também durante a Idade Média. O salário era a lei de ferro dos salários. Era o salário suficiente. Errou de novo. Ele falou que o Malthus disse que a lei de ferro é a lei do salário. Isso é Ricardo. Isso não é nem Malthus. Ele errou no mesmo ponto que a Renata Barreto. Bom, pelo menos eles estão, né? A galera tá sabendo jogar. Suficiente só para... Entrosado. A população não crescia. Estava sempre em torno de 200 milhões de habitantes. Ia para 220, faltava comida, tinha uma guerra, voltava para 180. Justamente quando começam a se distribuir as técnicas de comercialização, a produtividade, a industrialização, as inovações tecnológicas, a população do mundo, depois de 1000 anos, oscilando em torno de 200 milhões, ela dispara e está agora chegando a 8 bilhões. Que população do mundo é essa que estava em 200 milhões e foi para 8 bilhões? Passa de 1000 anos. Que população é essa aí? Na China ainda já tem gente pra caralho, pô. Muito mais do que na Europa. Mas é aquele negócio, né? Qual que é o referencial? Mas, de fato, a gente pode dizer que a Revolução Industrial ela vai desenvolver as forças produtivas
de uma tal maneira, de uma tal sorte, que isso faz com que haja um processo de evolução, é uma palavra ruim, mas eu vou usar ela por falta de um vocabulário melhor, para poder garantir uma maior produtividade de várias coisas. Mas vale a pena a gente lembrar que ainda que a população tenha crescido, isso não significa dizer que essa população cresce com condições para poder se abastecer e se alimentar. Vamos lembrar aí que só a China comunista do período Brabeira e não sei o que lá, só ela tirou 1 bilhão de pessoas da extrema pobreza. Só ela já... Ou seja, se nós fôssemos ainda 200 milhões, seríamos super ricos todos. Todo mundo era bilionário. Mas nós mesmos é que transformamos essa abundância de recursos Meu Deus. em mais gente. Nossa. Meu Deus. A culpa de você ser pobre é sua. Mas essa lógica foi foda. Essa ponte lógica foi foda. Essa foi foda. O cara falar que a nossa pobreza está condicionada pelo número de pessoas que existem na Terra é o quê? Pura teoria malthusiana. Pura lógica malthusiana, que está diretamente relacionada com aquela fala que ele fez há uns anos atrás, dizendo, né? Hoje em dia, todo mundo quer viver 100 anos. Aí não dá, né? Aí não dá, todo mundo que fica querendo viver. E a economia? Como que é? E aí? Vocês não lembram disso? Vocês não lembram disso? Ó, vamos tirar aqui da irmã do Paulo Guedes, aqui, ó. Guedes critica... Nossa, Guedes critica aumento da expectativa de vida. Aqui, ó. Longevidade é ruim para os cofres. Caralho, velho, é muito bom. Que manchete incrível. Durante a reunião do Conselho de Saúde complementar... Mano, o cara meteu essa no Conselho de Saúde. Que a longevidade é insustentável para os cofres públicos. Caralho. Ai, o negócio é morrer, né? O negócio é esse. Pô, gente, ô pessoal. Precisa cuidar dos cofres públicos, pô. Vamos cuidar dos cofres. Por favor, vamos parar de viver? Vamos parar, chega. Ô, pessoal, chega de viver, pô. Fica querendo ir viver. Viver o quê, ô? Quer viver? Mais filhos, vamos crescer, vamos ter... Tá tudo certo, é uma escolha humana. Isso não tem nada a ver com política de reprodução social, não tem nada a ver com política de saúde pública, não tem nada a ver com economia, não tem nada. É só a pessoa, é só o Zezinho, né? O Zezinho metafórico que chegou lá e falou, fia, bora, né? Bora dar uma bombada. É só querer. Por exemplo, a Europa é um continente em declínio populacional, com a demografia perversa, porque eles já chegaram a uma civilização sofisticada o suficiente para dizer... Nossa, meu Deus! Não é preocupado com qualidade de vida, com quantidade. Oh. Agora nós vamos ter famílias menores. Aí eles começam a descer. Mas aí começa... Caralho! Civilização, entendeu? Dá pra ver, gente. Dá pra sentir, dá pra saborear o discurso elitista, racista. Dá pra saborear? Dá pra saborear esse discurso civilizatório, né? Dizer que a civilização europeia, meio que isso, né? Ele vende a perspectiva de que esse desenvolvimento da baixa taxa de natalidade é alta taxa de mortalidade que faz com que haja esse crescimento vegetativo negativo. Então a população, ela envelhece mais e ela não cresce. Por quê? Porque a Europa atingiu o ápice da civilização. O que isso significa? Significa que a Europa pertence, ela tem valores, determinações que fazem com que ela atinja esse patamar, esse ápice, porque ela se desenvolveu mais, porque ela conseguiu ser mais avançada que as demais, tá ligado? Não tem nada a ver com empregabilidade, não tem nada a ver com imigração, não tem nada a ver com nada disso, não tem nada a ver com um fator, olha só, não tem nada a ver com um fator econômico. Logo ele, que é um homem tão técnico, né, tão científico, não levou em consideração nenhum fator técnico para considerar a diminuição da população europeia. Só ideologia. Só ideologia. E como que você mede o crescimento de uma civilização? Qual critério é utilizado? Subjetividade, né? É o critério totalmente ideológico. Olha aí. Começa a receber fluxos migratórios de países onde há ainda fome, desesperança, miséria. Que não são a civilização, né? E aí esse povo começa a fluir em busca de melhores oportunidades.
E aí você vê E não é como se esse processo migratório que essas pessoas fazem, em que as pessoas fazem esse movimento, estivesse muito condicionado às próprias condições que os países europeus deixaram esses países após séculos de exploração. Não é como se a vida na África subsaariana, né, na região que era colônia francesa, nas regiões que eram colônias inglesas, né, não tem nada a ver com o fato de que, durante um processo extenuante de exploração e de destruição do território, essas pessoas queiram migrar para as áreas que, tendo explorado elas, desenvolveram melhores modos de vida. Nossa senhora, que surpresa. Deduções completamente equivocadas do como é que o socialista se perde completamente do ponto de vista de teoria econômica. Olha aí. E leva, inclusive, países à miséria. Está aí a Venezuela. Venezuela não é socialista, tá? Venezuela não teve uma revolução socialista que retirou a burguesia do poder. É um governo democrático popular, é um governo que tem uma perspectiva contra-hegemônica, mas o PSUV, o Partido Socialista Unificado da Venezuela, é um partido que, inclusive, persegue os comunistas dentro da Venezuela. Só pra, né? Está aí a Argentina com a hiperinflação. Nossa, a Argentina socialista é pra furar o ouvido com lápis. A Cuba virou um país miserável, renda per capita baixíssima. Mas aí é curioso porque Cuba conseguiu fabricar 5 vacinas próprias e não conseguiu aplicar as vacinas na população porque não tinha um complexo industrial de saúde para poder fabricar seringa e ampola, né? Mas fez 5 vacinas próprias, vacinou toda a população. E aqui no Brasil, hein, Paulo Guedes? Tá preocupado com o que na época da vacinação da Covid? Onde é que você tava? Tava fazendo o quê? Tava onde? Explica aí pro público onde é que você tava. E você vê os outros países que seguiram o caminho da prosperidade. Essas experiências aí são no caminho para chegar no socialismo, né? Até o Igor 3K já tá, né? E aí o Paulo Guedes meteu o famoso remix, né? Da participação dele. Na verdade, Ó, vamos ouvir o remix de novo. Chegar no socialismo, Ó. né? Na verdade. É isso, né? Bugou, né? Aqui, ó. E você vê os outros países. Chegar no socialismo, né? Esse é aquele momento que você vai tentar, né, bater no liquidificador aquela banana congelada pra fazer um sorvetinho, um negócio assim, só que ela tá muito congelada. Olha o barulho que ela faz. Na verdade. Viu? Aqui, ó. De novo, ó. Esses aí são no caminho para chegar no socialismo, né? Aí vai lá, bate o morango congelado. Tá muito congelado teu liquidificador aí, amarelado, né? Com aquele copo de plástico, já pedindo, por favor, acaba com o meu sofrimento, né? Me joga fora. O que ele faz aqui, ó? Ai, ai. Na verdade, o socialista, como uma filosofia, se ele for um social-democrata, tudo bem, tá tudo certo. Aí, claro que tá tudo bem, né? Porque o social-democrata não ameaça a ordem do poder, não ameaça o Estado burguês, não ameaça nada disso, né? Certo, é como um liberal-democrata, tá tudo certo também. O problema é realmente... Liberal-democrata? Você é um liberal-democrata? Verdade, né? O Chile de 73 que eu diga. Quando você exagera para um lado e a reação vem do outro, porque normalmente é assim. A culpa é de quem exagera. Começa a bater, infeliz a vida de todo mundo. Quando, na verdade, nós tínhamos que ter uma convivência pacífica, celebrando a harmonia. Nem ele acredita nisso, velho. Celebrando a harmonia, né? Celebrando a harmonia, né? Oh, harmonia, paz. Paz é o caralho, meu parceiro. Harmonia é o caralho, velho. Paz é o caralho. Paz sou eu de touquinha de cetim. Dá licença, Agora, mano. há ideologias que dividem as populações. Se você diz que o conflito permanente de rico contra pobre... Não é de rico contra pobre. É de classe. São coisas diferentes. Aí o outro começa a se armar. Um conversa em invadir terra. Sim. Aí o outro pede para usar revólver. A culpa é daquele que invade a terra. A culpa é daquele que se utiliza e que se levanta contra a ordem que foi previamente estabelecida. Mas a pessoa que estabeleceu essa ordem previamente, que faz com que haja uma situação de exploração e de miséria, que muitas vezes condiciona essas movimentações por esses grupos de pessoas e comunidades, aí não. Aí essa pessoa não tem responsabilidade, né? A culpa é lá do cara do MST, pô, que tá invadindo, não do latifundiário que pega a terra por grilagem, né? A culpa é do trabalhador que tá aí fazendo bagunça, fazendo greve, não é do patrão, não é da Vale que joga rejeito na população. Não, a culpa é da galera que é exagerada, muito emocionada. Você vai invadir minha terra, eu vou dar um tiro. E não é um caminho muito construtivo. É por aí que
O caminho construtivo pro Paulo Guedes era, na verdade, né, fazer outra coisa, né, com essa população camponesa aí. O que um economista se perderia? Pela ideologia é um Pela ideologia. A ideologia é uma perda extraordinária, porque justamente o que acontece? Os países onde a China, quando o Deng Xiaoping, ao contrário do Mao Tse Tung, quando o Deng Xiaoping abriu a China para capital estrangeiro, para tudo isso, para fazer as grandes fábricas, etc., ele não vai comentar também quais foram as condições dessa abertura, né? Vale a pena que a gente ressaltar que o Deng Xiaoping é um giro à direita no Partido Comunista Chinês, né? Vale a pena a gente ressaltar essa questão e tal. E a gente tem na atualidade, com o governo Xi Jinping, uma linha mais à esquerda, né? E depois de um processo em que a própria população chinesa passou a cobrar mais essas perspectivas, né? Mas não vai falar sobre o controle do partido, o controle do Estado, não vai falar de nada disso. Só vai falar que ele abriu o capital e por causa dessa abertura de capital isso permitiu um investimento das empresas que permitiu o desenvolvimento chinês. Historicamente, isso está errado. A China começou a se tornou capitalista. Hoje o capitalismo é o país mais capitalista do mundo. É o capitalismo selvagem mesmo. Não tem sindicato, não tem... Mentira, claro que tem. Oposição, não tem imprensa. Tem 7 partidos no governo. Criticando, não tem nada. É capitalismo pau puro. 5.0. Porra, é muito bom, né? É muito bom você fazer um curso com esse cara, né? Pô, muita informação. Só que é uma sociedade politicamente fechada. Mas o que acontece? Quando tem acumulação de capital, nos últimos 30, 40 anos, foi a maior escape à miséria que a humanidade já executou. São quase 4 bilhões de seres humanos. Na verdade, não é só a China. É a China, é o Paquistão, é a Indonésia, é a... Pô, não é possível. Não pode ser. Pô, alguém traz a insulina pro Paulo Guedes? Tá delirando, pô. Paulinho tá, mano. Acabou a insulina. É a única explicação possível. Não, pô, tudo pertinho, tudo o mesmo sistema econômico. Tudo a mesma ordem política, tudo a mesma gestão de Estado. O cara colocou no mesmo balaio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Indonésia, o Paquistão, a China, quem mais? É a Índia. A Índia. Quer dizer, toda a Eurásia, a gente chama... Toda a Eurásia. Não é xenofobia não, pô. É não, pô. Não, a Indonésia a gente pode debater se é asiática ou não. Eu considero asiática. Agora o cara me meter que a China tá na Eurásia. É de fuder, pô. É de fuder. Não, é de fuder. É capaz dele falar isso a partir do argumento de que, mas a Europa e a Ásia são continentes conectados, né? Nossa, o cara é... Nossa, velho. Dos eurasianos, né? O maior escape à miséria que já houve na história da humanidade. 4 bilhões de seres humanos escapando da miséria através da acumulação de capital. Não foi nenhuma política de Estado, não foi nenhum tipo de redirecionamento da política social, porque houve, no caso chinês, uma revolução. E vale aqui a gente ressaltar que a extrema pobreza na Índia, na Indonésia, no Paquistão, ainda existe muito, tá? Porque são países capitalistas. Quer dizer, porque, é claro, se você tem tecnologia na sua mão... E a tecnologia da China apareceu, né? Puf! Se você tem capital, se você tem... capital institucional, inclusive, boas instituições. Capital institucional! Tudo desliza, tudo suavemente. As pessoas vão... o meu pai não tinha curso superior, mas o país crescia 7% ao ano, 10, 15, 20 anos seguidos. E a concentração de riqueza continuava. Que coisa, né? Esse crescimento que é condicionado para meia dúzia de pessoas. Que loucura, né, Paulo Guedes? Que loucura, pô. O Brasil, nos anos 60... se torna o país mais desigual do planeta Terra. Pelo coeficiente de Gini, eu acho. Não, bem legal, pô. O que é capital institucional? Eu não sei. Acho que é a perspectiva dele vender a ideia de que as instituições operam com uma certa normalidade. Então, tipo, o capital institucional seria isso. Sabe? Você tem um STF firme, você tem um parlamento firme, qualquer merda assim. Mas não tem correlação de força, não tem relação de produção, não tem nenhum tipo de critério científico. Não tem nenhum tipo de critério material. É só nomes ao vento, né? Capital institucional, boas práticas. É só isso. Mesmo quem não tem educação consegue melhorar na vida. Ó a prova viva disso aí. E a família freia também, né? A gente tá vendo, inclusive, a China freando mesmo, né?
O que acontece normalmente A China vai quebrar. é que os regimes dirigistas que a gente chama de planejamento central, etc., Ah, tá. Esse é o novo nome, regimes dirigistas. eles fecham politicamente, começam a fazer fábricas, instalações industriais, hidrovias, ferrovias. Fecha. Ó como a China tá fechada politicamente, né? Fechada. É porque a abertura política pra essa galera é se você é lambibota dos Estados Unidos. Essa é a perspectiva de abertura política. É essa a perspectiva de abertura política. E eu não tô aqui nem fazendo a crítica, nem elaborando um ponto crítico a respeito da política internacional chinesa. Tem vários pontos a serem criticados, tá? Várias coisas. Tô nem chegando nesse ponto. Pro cara, a abertura política é o quê? É você ser pau-mandado dos Estados Unidos. É você ter relações políticas estabelecidas com os Estados Unidos que garantam o interesse dessa perspectiva. Aeroportos, vão fazendo aquilo, porque são tecnologias conhecidas. Então você cresce, essa história da União Soviética, é do Brasil no regime militar, é da... Essa é a história da União Soviética. Mano, não dá, velho. Sério, não dá. É da China hoje. Você cresce 10... O cara, não, gente, pra vocês entenderem, o cara não tá falando nada com nada. Não tá falando nada com nada. O que a União Soviética tem a ver com isso? 20, 30 anos, rapidamente, porque você está aplicando maciçamente aquelas tecnologias todas. Só que é um sistema que, primeiro, às vezes não cuida do capital humano. Porque no capitalismo, o capital humano, né? Não é como se a União Soviética fosse basicamente um lugar, um celeiro de formação, né? De cientistas, engenheiros, professores, teóricos, tudo mais. Não. A União Soviética foi um dos lugares que mais formou pessoas na universidade na história do planeta. As primeiras universidades amplamente liberadas para todo mundo utilizar eram da União Soviética. Não é como se a China ou se fosse o desenvolvimento de ponta do capital tecnológico. Da tecnologia, aliás. Fala de capital humano. Olha aí, isso é Gary Becker, isso é escola neoliberal na veia. Como vai falar que não vai cuidar do capital humano? No caso brasileiro, o nosso regime militar investiu bastante em infraestrutura, com as empresas estatais, Eletrobras, Telebrás, Siderbras, Petrobras, Nuclebras, Portobras, mas esqueceu do capital humano. Educação, saúde, saneamento. Esqueceu. O regime militar estava lá e aí ele, esqueceu. Quando nós redemocratizamos, nós fomos nessa direção. Mas não tivemos a capacidade de transformar o Estado. Justamente o Estado fazer o seguinte, em vez de fazer chapa de aço com prejuízo, privatiza e usa os recursos na educação, na saúde, no saneamento, vai na outra direção. Que canalha, velho. Nossa, que pensamento canalha, sério. Porque o que ele está dizendo aqui, basicamente, é a abertura de qualquer capacidade produtiva de soberania para você desenvolver as forças produtivas internamente. Privatiza e aí com o dinheiro que você ganhar da venda da siderúrgica, você joga na educação. Mas aí ele não vai falar como esse dinheiro vai ser redistribuído na educação. Porque uma parte considerável das verbas que vão pro MEC e tal, vão acabar servindo para poder fomentar negócios de educação privado. De universidade privada, de EAD, de precarização, de tudo isso. Então não importa muito exatamente o dinheiro em absoluto. Não é isso que interessa. O que interessa é como criar um processo de desenvolvimento soberano, né? Um processo de desenvolvimento independente. Um processo de soberano, sobretudo, que possa repensar as políticas do que a gente pensa para a educação, para a saúde e tudo mais. E isso demanda uma alteração radical da forma como as relações políticas estão constituídas no Brasil. Ou vocês acham que o Brasil vai se desenvolver plenamente, né? Com indústria, educação de ponta, SUS aparelhado para todo mundo no regime que a gente está? Vocês acham que com os políticos que a gente tem, né, na sua grande maioria, com os interesses dos empresários, da forma como eles estão apresentados, de como a gente está vendo eles, vocês acham mesmo que isso vai ser a garantia do desenvolvimento brasileiro? A história tá aí pra gente ver, tá ligado? A história tá aí pra gente contar ela, pra gente ver o que aconteceu. Não existe espaço pro desenvolvimento brasileiro em uma política pensada para a classe trabalhadora fora do socialismo. Não existe. Pode criar BRICS, pode criar a desdolarização da economia, pode criar o cacete a quatro. Cacete a quatro. Não tem mudança. Não tem mudança que vai ser significativa para as classes trabalhadoras fora da estratégia socialista. Não existe. Porque ainda que, por exemplo, o Brasil entre nos BRICS, vamos, né? Entre nos BRICS, não, é certo. Ainda que a gente possa pensar nesse avanço dos BRICS enquanto uma frente contra-hegemônica do desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, da OTAN, né? Sobretudo da Europa Ocidental, o Brasil vai fazer o que nos BRICS? O Brasil vai fazer o que nos BRICS? Já pararam para pensar nessa pergunta? A
que o Brasil vai fazer nos BRICS? Como que a economia brasileira vai se desenvolver nos BRICS? Como que ela vai fazer isso? Ela vai continuar exportando minério de ferro? Ela vai continuar exportando soja? Porque a maior parte dos mercados que a gente abastece de soja e minério de ferro não são da Europa. E nem dos Estados Unidos. Não são. São chineses. Tá? É uma questão para se pensar. Vai ter instalação dessas siderúrgicas, estatais aqui? Vai ter isso? Vai ter? Uma questão. Né? Uma questão. Então é isso. Não dá pra gente ficar contando com o ovo no cu da galinha, não, pô. Fui pra Itabira nesse último final de semana. Se vocês soubessem a destruição que a Vale faz, vocês iam entender. Juro. Ver com os olhos. Né? Não ver a reportagem, o documentário, que já é pesado. Ver os trens com toneladas e toneladas e toneladas de ferro. As montanhas sendo destruídas. Tá ligado? Nós ficamos prisioneiros. Nós não conseguimos fazer essa transição até hoje. Ela é uma transição ainda incompleta. Uma transição para o neoliberalismo, né? A transição. Porque vai ser sempre isso. É sempre a transição para o neoliberalismo. Nunca é o neoliberalismo. Nunca é o liberalismo de verdade. Nunca é a economia de mercado de verdade. É sempre... a gente tentou, mas não rolou, né? Não deu certo. É sempre essa mesma ladainha, gente. É a mesma ladainha porque dessa maneira eles vão conseguir vender uma perspectiva ideológica, né? Que vai legitimar o avanço de mais privatização, de mais desestruturação da economia nacional. Né? Uma coisa boa, né? É isso. Esse é o pensamento do Paulinho.